Primeira sinopse que a gente vai ler hoje se chama Diários de uma Guerra. Esse mundo respira magia. Tudo e todos parecem conter, em níveis diferentes, esse algo especial dentro de si. Bia é uma jovem cientista em busca de respostas mais profundas sobre a natureza. Em meio à pesquisa e buscas, Bia encontra vários cadernos de uma garota chamada Vitória. Estranhamente, muitos elementos contidos em seus textos não refletem a realidade desse mundo mágico. Do caderno da Vitória? Tudo parece lógico e racional, sem menções a seres mágicos e poderes sobre-humanos, além de conter cálculos preciosos sobre órbitas de corpos celestes. Mas para a infelicidade de Bia, os textos acabam abruptamente fazendo referência a um grande conflito que forçou Vitória a partir numa longa viagem. Sem muito pensar, Bia decide se aventurar pelos 3 grandes reinos à procura dessa enigmática jovem de cachos violeta. Cara, achei muito interessante a ideia, a premissa. Dá a entender já que esse mundo era muito mais parecido com o nosso e que alguma coisa aconteceu que trouxe essa magia, e aí vários anos se passaram até que essa história desse acontecimento foi meio que perdida ou esquecida de alguma forma, e a Bia, que é uma cientista mesmo no mundo de magia, e eu acho que aqui tá a maior dinâmica da história para ser colocado. Eu faço isso muito em Makai Meio, né? Em Makai Meio a gente também tem um mundo permeado por o que a gente chamaria de sobrenatural, magia, etc. E lá, por ser algo normal, aquilo é considerado a ciência do mundo, né? Que eu chamo de alquimia na história. Então a alquimia é a ciência no mundo de Makai, enquanto outras coisas ali seriam consideradas religião e tal, como a existência de um mundo com humanos e outros tipos de seres é considerado como religião dentro do mundo de Makai. Alma e coisas que a gente considera religião no nosso mundo lá é considerado ciência, enquanto coisas que a gente considera científico aqui, como a existência de vacas, por exemplo, lá é considerado mitologia, religião, etc. Então eu tento fazer essa brincadeira naquele mundo, e aqui eu acho que vai funcionar mais ou menos da mesma forma, né? Então você tem a Bia, que ela é uma cientista, mas o que é uma cientista em um mundo onde tudo é magia? Então é interessante estabelecer esses limites da ciência nesse mundo. O que é considerado ciência nesse mundo? Né, a explicação das coisas da natureza, inclusive das magias e coisas assim, até que ela vai achar esse caderno, né, onde estaria a nossa ciência aqui do nosso mundo real, e aí talvez a Bia tenha essa estranheza com tipo, peraí, isso aqui não faz sentido nenhum, tá explicando as coisas de uma outra forma, como se a gente não tivesse a magia, entre aspas, não sei se vai ser utilizada a palavra magia mesmo na história ou não, mas como se a gente não tivesse a magia para explicar. E aí faz sentido esse tipo de coisa. Primeiro, talvez ser considerado como uma espécie de ficção pela Bia, né? Afinal de contas, você tem ali uma certa descrição das coisas de uma outra forma ali, pode ser considerado ficção, mas talvez algumas coisas podem deixar isso mais intrigante, talvez com alguns eventos, algumas coisas, ou talvez para a gente poder focar e forçar a Bia nessa busca dela, né, forçar mais. Eu sempre falo aqui sobre a importância de a gente definir um objetivo para o protagonista que seja muito importante para ele, que realmente jogue ele dentro da trama de uma maneira quase que não tenha muita volta. E aqui eu acho que a gente também precisa um pouco disso, de algo que faça a Bia realmente falar, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e ir atrás dessa garota, porque isso aqui é muito interessante, é muito importante, é muito fundamental. E só o mistério, só a curiosidade talvez não seria suficiente para a Bia talvez abandonar seu trabalho, suas pesquisas, tudo aquilo que ela esteja fazendo para sair nessa aventura. Então o que a gente poderia talvez fazer? Ou a própria Bia ser uma cientista, ela é uma historiadora e realmente a partir de determinado ponto da história ela não consegue provas, ela não consegue evidências, ela não consegue relatos, ela não consegue nada que nem mesmo magias que consigam revelar o que existia antes de determinado período, e o caderno da Vitória é a coisa mais próxima que revelou isso. Então ok, faz sentido ela ir atrás, não necessariamente talvez da Vitória, porque talvez isso tenha acontecido muito tempo atrás, a ponto de que eu não vou achar a Vitória com vida. E aí, beleza, esse é um mistério da história, ou uma surpresa da história, né? Ela vai buscando essa Vitória, não necessariamente a Vitória, mas mais relatos sobre ela, mais pessoas talvez que são citadas nos cadernos ou coisa do tipo, não necessariamente a busca pela Vitória em si, porque você pensa, né? É natural você pensar que se acontecer um grande cataclismo
que não é lembrado, que se perdeu, você imagina que isso é algo do passado, muito do passado, a ponto de que o próprio tempo que apagou aquilo da história. Ou a gente pode descobrir, e aí novamente isso é uma surpresa na história, porque é ante a lógica natural das coisas, esse cataclismo gerou um evento que apagou a memória das pessoas, ou mudou a linha temporal, alguma coisa desse tipo, e na verdade ele aconteceu faz pouco tempo. Só que quando nas pesquisas na magia e tudo mais que acontece, parece que se passou mais tempo, parece que isso é um evento mais do passado, até porque, novamente, como eu disse, a lógica é que a gente perdeu dados e relatos e coisas do tipo de coisas que aconteceram muito tempo atrás e que não tem condição de ter pessoas vivas que lembrem daquilo. Então essa seria a lógica, e essa seria a lógica que a própria Bia seguiria. Porém, ao pesquisar mais, ao ir mais a fundo, talvez ao realmente encontrar a própria Vitória, ela vai perceber que não, que isso foi um evento que aconteceu há pouco tempo atrás, né? 50 anos atrás, 60 anos atrás, ou algo do tipo. E aí, por conta disso, esse evento gerou também alguma coisa que ou apagou a memória das pessoas, ou teve essa mudança espaço-temporal, ou algo do tipo que faz ele parecer que foi há mais tempo atrás. Se você quer trabalhar com a Vitória também como jovem, aí talvez possa ter alguma coisa a ver com viagem no tempo, alguma coisa assim, ou realmente esse evento é muito pouco tempo atrás, é um evento de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e as pessoas só não lembram dele, e a própria magia que permeou o mundo, já estou inventando uma lore aqui maluca, a própria magia que permeou o mundo, ela faz parecer que isso aconteceu há mais tempo atrás, porque ela é uma magia que não é só uma ocasionalidade, que nem a nossa ciência, por exemplo, a química, ela não tem uma intencionalidade de ser, né? Uma reação química, ela não vem a partir de uma intenção. O Sol, ele não libera energia porque ele tem a intenção de liberar energia, por uma série de processos que acontecem de maneira natural e liberam essa energia. Mas a magia pode ser diferente, ela pode sim ter uma intencionalidade, e parte da intencionalidade dela é impedir que as pessoas que portam essa magia, que são portadores, né, dessa magia, não consigam entender como o mundo era antes, porque isso também implicaria em talvez entender como que essa magia veio, e talvez essa magia veio de uma maneira um pouco intrusiva. Vamos trocar a magia aqui por uma invasão alienígena? Eu acho que vai fazer muito mais sentido isso que eu estou falando, né? Não que eu estou sugerindo trocar na história magia por invasão alienígena, mas é que eu acho que o exemplo fica mais claro se eu falar isso. A gente teve uma invasão alienígena que apagou a memória de todas as pessoas e foram implantadas nessas pessoas memórias de um passado, etc. E os próprios alienígenas que estão vivendo ali impedem que a busca pela ciência chegue, na verdade, da própria invasão. Que existem alienígenas vivendo entre eles e tudo mais. E que estão vivendo num processo de simbiose ali, como uma espécie de vírus, ou algo do tipo. Aí, novamente, agora você pega esse mesmo exemplo que eu dei, que eu acho que fica mais claro, e troca de novo para magia. Então, a magia tem essa intenção, a própria magia. E aí, a busca da Bia é por desvendar, descobrir isso, e por isso a Vitória está sumida, talvez, porque a Vitória é uma das poucas que, por conta de sua pesquisa, ou por conta de alguma coisa que protegeu ela da magia, ela não tem magia, entretanto, ela tem a memória. E aí, por isso, ela é uma ameaça para a própria magia, para o próprio status quo desse mundo onde a Bia está vivendo. Cara, é uma história muito, muito interessante. Pô, quero muito ver isso virar um mangá de verdade. O autor que me mandou essa sinopse aqui, ele já mandou várias, né? Ele é um membro do canal. Como eu disse, todas as primeiras sinopses lidas aqui, né, nos nossos episódios, elas são de membros. Eu espero que não esteja dando para ouvir. Tem um carro que está alarmando há muito, muito tempo. Eu acho que é na rua aqui de trás. Eu espero que não esteja atrapalhando muito o vídeo aqui. Tá me desconcentrando particularmente, mas eu espero que não esteja atrapalhando aí a sua experiência, além de me desconcentrar. E aí, por conta disso, talvez eu ficar enrolado aqui em algumas falas ou em algumas linhas de raciocínio, né? Que eu tô formando a linha de raciocínio e esse alarme constante na minha cabeça quebra um pouco essa linha. De qualquer modo, como eu tava falando, esse autor enviou já várias histórias aqui. E eu sempre tenho esse receio porque eu sei como é. Eu tenho várias ideias, tinha pelo menos, há um tempo atrás. Agora isso diminuiu bastante, até porque eu tenho focado muito mais em outros trabalhos, outros projetos, e não tanto nos meus mangás. E aí diminuiu um pouco a quantidade de histórias que vem na minha cabeça. Mas eu sei como era ter várias histórias vindo na cabeça o tempo inteiro, e aí você vai criando, bolando e tal. E você não tem tempo de vida para dar vida a todas essas histórias. E eu fico muito triste com isso.
Então eu torço para que o autor dessa sinopse se foque realmente em pegar algumas dessas ideias, e essa aqui é uma que eu particularmente acho muito boa, e realmente fazer, realmente colocar em prática, porque a gente só vai ver isso aqui se concretizar numa história boa de verdade se ela for colocada em prática. Particularmente, não acho que dá para fazer isso aqui num one shot, mas acho sim que dá para fazer numa história relativamente curta. Os 4 capítulos, uma minissérie, 4, 5 capítulos, 6 capítulos, 20, 30 páginas cada capítulo. Acho que é possível fazer, porque novamente entra aquele negócio que eu sempre falo aqui reiteradamente, não só aqui no ASMI, mas também em vários vídeos do canal, que se a gente já tem várias ideias na cabeça, a gente já não vai conseguir fazer todas essas ideias. Se a gente quiser transformar cada uma dessas ideias numa série de 50 capítulos, a gente talvez não consiga terminar nenhuma delas. E, como eu disse, isso pra mim é muito triste. Então, torço para que o autor consiga aqui. Eu espero que o canal ajude nisso. Caso precise de uma mão a mais ali para realmente transformar essa ideia numa história com começo, meio e fim, construção ali, tudo para poder dar vida a esse mangá, o Jornada do Mangaka BR também tá aí para ajudar você nisso. Eu sempre deixo o link aqui na descrição para se inscrever. Jornada do Mangaka BR é o meu curso sobre criação e produção de um mangá, desde a ideia, desde essa etapa que a gente analisa e troca ideia aqui nesse quadro aqui, nos episódios aqui do ASMI, como no canal como um todo, e indo até mais pra frente a publicação e tal, e você realmente ter o seu mangá aqui, como eu tenho os meus aqui publicados, impressos e tal. Esse é o meu objetivo com o Jornada do Mangaka BR. O link tá aqui na descrição para você fazer a sua inscrição se for do seu interesse.